Salve amigos do canal Detetives Vascaínos, muito boa noite a todos. Começa agora mais um Giro no Ar. Nesta terça-feira, dia 7 de outubro, o ano tá passando depressa, né? Logo estaremos no Natal. Mais um videozinho aqui para você relaxar, sabendo das últimas informações do Vascão da Gama, que retorna amanhã aos treinamentos visando o duelo da próxima semana diante do Fortaleza, lá em Fortaleza. Jogo que promete muito, que poderá dar um up na tabela de classificação do Vasco no Campeonato Brasileiro e a tal consolidação que o Fernando Diniz tanto busca. Mas para isso é preciso menos oscilação possível e mais equilíbrio. E eu vou te contar o que o Fernando Diniz está planejando e preparando para os próximos dias em relação aos seus comandados. Falar também das suas apostas para o restante da temporada e os seguidos questionamentos no ataque. Será que o Diniz vai se render à mobilidade ou vai preferir manter a experiência em campo com o artilheiro Verratti, que enfrenta uma seca de gols com a camisa do Vasco? Tudo isso, então, e mais eu te conto já. Portanto, pedido especial de sempre, dedo nesse like, compartilhe o vídeo, mande para os seus amigos em grupos de zap, em redes sociais. Se junte a nós nessa plataforma e sinalize para o YouTube o seu interesse pelo nosso trabalho. Bom, galera, amanhã o Vasco volta ao trabalho depois de folgar segunda e terça. São esperados muitos treinos físicos, ajustes e muito diálogo com o Fernando Diniz. O treinador está convencido que o time precisa buscar um equilíbrio na competição e ele vai em busca desta consolidação. Nos planos do Diniz estão aí os objetivos do Vasco daqui para frente. Definir as diretrizes que vão nortear as suas metas. Uma vitória diante do Fortaleza, por exemplo, no próximo dia 15, além de injetar confiança ainda mais ao grupo, faz o Vasco saltar alto na tabela e aos poucos parar com esse olha para baixo, olha para cima. Foi uma sequência de vitórias que trouxe aí o Vasco para esse momento que está hoje. E se repetir isso e for abocanhando outros pontos nas rodadas restantes, principalmente jogando fora de casa, vai ficar muito claro do que o Vasco pretende buscar nesta reta final. Outro ponto positivo nesta pausa: recuperar os jogadores que ou não estão 100% fisicamente ou estão vindo de lesões. Caso o Carlos Cuesta, por exemplo. O zagueiro colombiano já está em transição e nessa semana deve recomeçar o seu trabalho com o grupo, dentro de campo, de forma tática e assim reforçar o Vasco no próximo compromisso da semana que vem. O Lucas Piton é outro que vai aproveitar esse momento, viu? Ele entrou no segundo tempo contra o Vitória e não pôde jogar o jogo todo por conta das suas condições físicas, mas agora terá tempo para aprimorar esse lado físico e suportar os 90 minutos. Ele que será o titular da lateral esquerda e é uma das apostas do Diniz para o jogo contra o Fortaleza, já que pelo lado direito o PH e o Pumita devem ficar de fora por estarem fazendo amistosos por suas respectivas seleções. A partir de amanhã, a gente vai ter um direcionamento também sobre o novo lateral direito. Tudo indica que o Diniz, com a ausência aí desses jogadores, vai improvisar, porque ele não quer correr riscos desnecessários. Mas ele vem também atentamente observando os jogadores vindos da base. E por isso hoje não tem como cravar aí um substituto do PH. Bom, eu falei há pouco das apostas do treinador. Um jogador em especial, o Diniz vem apostando muito para que seja aí o cara que vai fazer a diferença nos próximos jogos. O atacante Ryan. Ryan tem feito muitos gols decisivos e contribuindo para o ataque Cruz Maltino funcionar. Inclusive, atuou como um falso 9 no segundo tempo, no último jogo após a saída do Verratti. E isso é um indicativo claro de que o técnico deve intensificar mais treinos nesse sentido para buscar novas formações ofensivas. Isso levanta um debate, os questionamentos sobre o atacante Verratti, que vive um jejum delicado de gols com a camisa do Vasco, mesmo com o Diniz afirmando que ele é muito importante taticamente para a equipe. O Diniz vai ensaiar mudanças nessa pausa e uma delas deve ser sim, essa situação do Ryan atuando mais avançado e o Andrés Gomes, colombiano, sendo testado ali pelo lado direito como uma espécie de garçom. Até porque o Vasco vem melhorando muito quando o ataque fica mais móvel, quando dá mais mobilidade ao ataque. Mas por hora, ainda não podemos ali bater o martelo sobre isso.
já que são apenas testes, pensamentos do Diniz, né? E ainda há muita água para rolar debaixo desta ponte. Mas eu não descarto essa mudança, já que o treinador deixou em aberto isso na última coletiva, dando aí o seguinte recado, né, que os treinos é que vão responder sobre isso. Então a gente tem que aguardar. Olha, e esse jogo tem tudo para ser difícil, porque o Fortaleza conseguiu uma grande vitória diante do Juventude, saiu perdendo, conseguiu virar jogando lá fora, e o seu treinador, o Martim Palermo, já deu um recado lá, dizendo que está esperando 11 guerreiros em campo, muito comprometimento, jogar as próximas partidas como verdadeiras finais, e a começar pelo jogo do Vasco, porque logo depois eles vão ter que enfrentar o Cruzeiro. Então o Fortaleza tem uma tabela muito difícil pela frente, e por isso quer logo fazer o dever de casa contra o Vasco, para poder aí dar mais um salto nessa tabela, ele que se encontra ainda na zona de rebaixamento. Sobre essa situação do Vasco, meus amigos, de substituições no ataque, eu vejo um lado positivo. Eu acho que é um momento interessante esse jogo contra o Fortaleza, é um jogo que pede isso, hein? Eu acho que pede isso, de dar mais mobilidade ao ataque. Tornar aí, de repente, essa opção do Andrés Gomes pela direita, jogar o Ryan mais centralizado ali, flutuando também como um falso 9, e manter a base que vinha atuando, porque o Vasco está precisando, né, de uma nova atitude. Tem feito muitos gols, tem feito, mas o Verratti em especial tá difícil, né? Não tem conseguido acompanhar o ritmo do Ryan, não tem conseguido acompanhar o ritmo do Nuno, do Coutinho. Então, o artilheiro vive de gols. Não sei se é uma hora, de repente, de preservar esse jogador e testar uma formação, porque o Vasco vai jogar fora de casa, e os times do Diniz, quando atuam fora de casa, gostam muito de explorar, né, a velocidade do ataque, os contra-ataques, ainda mais o Fortaleza, que o Fortaleza está com a corda no pescoço, vai ter que vir com tudo para cima do Vasco, e vai abrir espaço. Então são esses espaços que são importantes para esses jogadores de velocidade. Até porque, diga-se de passagem, o Vasco não vai ter o seu principal jogador pela direita, que é o Paulo Henrique, aquele cara que puxa o ataque, que puxa os contra-ataques, que está ali sempre pisando na área, construindo, e vai colocar possivelmente um jogador ou verde, né, se vier da base, ou improvisado, que tudo indica aí que seja um cara improvisado. E o cara improvisado não se pode esperar muito, né? Mesma coisa você colocar o Hugo Moura na zaga, a gente não pode esperar muito disso, porque não é o especialista da posição. Então o Vasco vai precisar de velocidade, e só o Ryan ali, não, no meu modo de ver, não dá. Eu acho que o Vasco tinha que colocar uma peça de mais velocidade para reforçar esse setor ofensivo pela direita, com a ausência do PH, e aí manter, né, esta situação aguda lá na frente. É uma impressão minha que eu tenho, né? E fica aí esse questionamento, se seria de repente uma boa hora aí de dar uma preservada no Verratti, dar uma testada para ver se é possível. Mas eu gostaria de ouvir também a opinião de vocês. Vocês acreditam que é uma boa hora de preservar o Verratti e testar o colombiano, ou dar mais uma chance ao jogador, né, o artilheiro, para que de repente ele consiga aí sair dessa seca e fazer o Vasco alcançar o triunfo lá fora? Então comente, participe, e a gente vai interagir juntos aí nesses comentários. Valeu? Meu muito obrigado, estou colocando um ponto final aqui, agradecendo a sua audiência. Fique com Deus, amanhã a gente está de volta com muito mais informações sobre o Vasco. Um grande abraço e até lá!